Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanham aqui no programa Rasgando o Verbo. É isso aí. E hoje nós dedicamos esse programa chamado Médium, Verdades e Mentiras a todos os médios que têm a mediunidade como uma missão de vida, como um trabalho ligado ao astral superior. Então é para essas pessoas, honrando essas pessoas, que eu e Kátia Gaia resolvemos fazer esse programa. Pessoal, hoje nós já começamos a enxergar alguma coisa de diferente na psicosfera das religiões. Uma espécie de colocação de pingos nos is, uma restauração da verdade e da sinceridade. O certo é que realmente engodos estão se tornando mais visíveis. Mentiras, mistificações, jogadas para o fundo das conveniências, estão se superficializando. Ilusões estão desmoronando. As pessoas dirão que é o propagado mundo de regeneração, que a Terra está fadada e que chegou, quem sabe, né, pessoal? Quem sabe? Mas que as religiões e o comportamento de seus sacerdotes estão em xeque. Isso estão mesmo. E hoje, em determinadas religiões, parece até uma forma de vale tudo, onde nada é respeitado e talvez uma evidência de que algo precisa ser colocado em seu devido lugar, em questão de fé, sem o absurdo de, acima de tudo, inclusive do bem e do mal. Aos médiuns, alertamos o cuidado com a verdade dos seus fenômenos. Hoje, eles precisam ser comprovados de forma científica também, não apenas o blá 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 furado. Vemos pessoas anunciando curas que nunca ocorrendo, usando formas de mistificação, consolando erros ao invés de esclarecê-los. Pastores tirando dos seus seguidores carros, motos, imóveis, dinheiros com suas hipnoses coletivas. É preciso que vivenciemos qualquer que seja o fato e devemos estar cientes de como corre o processo. Temos recebido dezenas de questionamentos acerca da mediunidade e de sua forma de manifestação de tal inconsciência, onde muitos se apoiam em descabidas falácias para dar mais credibilidade ao seu processo. Bobagem! As pessoas estão mais atentas a essas questões. Questione mesmo. É isso aí. Ouvintes, na mediunidade são muitos os comentários a respeito de médios que contatam com artistas, médios e outros iluminados que pintam, que psicografam, que prometem cura, pois o ganho secundário deste contato é imenso, ou deste pseudo-contato. Há um aumento de prestígio, do cifrão, do status quo, que nesse caso não são poucos. E são poucas pessoas que trazem evidências reais, onde possamos verificar a veracidade desses eventos. E pior, quando pesquisados por especialistas da área, a maioria dos especialistas diz que não passam de um copiador de quadros, demistificadores da fé, e que buscam ganhar e obter ganhos secundários em cima da falta de senso crítico daqueles que estão carentes e doentes. Divulgam mentiras para impactar, para criar um aspecto do fantástico, do espetacular. Bem, showzinhos à parte, né? É um monte de bobagens e de engodos. E esses indivíduos que assim procedem estão se amarrando cosmicamente, espiritualmente, não só para essa vida, para as outras também, hein? Por promover fascinação das massas. E é claro que um dia eles terão, né, que desfazer todo este atraso, voltar. Por quê? Porque vocês acham que vocês vão causar isso e não vão pagar o preço? Bem,
De fato, aqui no Rasgando o Verbo, a gente chega até mesmo a desafiar esses mercadores da fé que, em seus processos mediúnicos, provem o que dizem. Mas até agora, nada, nem ninguém se habilitou a nos trazer uma prova contundente de um fenômeno. Somente pessoas sérias comprometidas com a verdade se abrem à ciência e a maioria teme a pesquisa. Por que será? Então, ouvintes, precisamos urgentemente da estabilização da verdade, pois as pessoas estão mais atentas. As pessoas não se sentem mais tementes a Deus, aos espíritos, porque mais do que nunca estão com a sua fé apoiada em suas observações e análises críticas. Não estão mais engolindo gato por lebre. Estão acordando desse jogo hipnótico e robotizador causado por consciências negativas que invadiram os meios religiosos, por ver nele um verdadeiro mercado de troca para manter as consciências encarnadas aprisionadas nessa matrix. Pois é, cabe então a cada um a reflexão de como melhor viver a sua verdade, para que esses ditos representantes de entidades cósmicas, que chamamos pastores, médios, para que não se enganem com esses papos furados e com suas promessas falidas e com tantas mentiras que eles tentam, né, ludibriar. A mediunidade, conforme os espíritas sabem, não é uma coisa inventada pelo espiritismo, muito menos propriedade espírita. Ela é uma faculdade humana, presente com menor ou maior grau de intensidade em cada ser humano. Na verdade, em todo ser humano. É verdade. E é por isso, ouvintes, que afirmamos que todos somos paranormais. Mas ninguém estuda mais isso do que as religiões e o espiritismo, mas agora a ciência também está estudando. Temos um livro que trata do assunto, que é o livro dos médios, além de outros que fazem parte dessa imensa biblioteca disponível, umas psicografadas, outras pesquisadas por pessoas que estudam o fenômeno. Então, vamos entender os problemas do exercício da mediunidade. Hoje a prática mediúnica ela enfrenta problemas demais. As pessoas não se beneficiam dos ensinamentos, dos alertas e as instruções que lhes poderiam ser passados através da mediunidade. Inclusive, muitos desencarnados não conseguem vir ao centro espíritas obter esclarecimentos sobre a sua condição. Tudo isto, sabe por quê? Pelos problemas que os próprios médiums causam, porque eles precisam incorporar o médium mesmo, né? Ele não incorpora mais o espírito, ele quer se incorporar. Então, vejam só quanta dificuldade, ouvintes. A primeira delas remonta a uma das recomendações contidas nas próprias obras de Kardec, que diz: é preferível recusarmos 9 verdades a aceitarmos uma mentira. Este é o ensinamento verdadeiro, doutrinariamente falando, e não constitui naquilo que chamamos de coisa da cabeça de dirigentes que querem fazer espiritismo ou espiritez à sua moda, fazendo um verdadeiro mix ou self-service de serviços espirituais. Acontece que este ensinamento ele é um alerta que foi colocado na obra de Kardec como orientação. Mas alguns médios, em exagero de dosagem egóica, terminam utilizando da mistificação, restringindo assim o verdadeiro exercício da mediunidade, o que constrange demais os médiuns sérios quanto à sua prática real, porque faz com que algo sério perca a sua credibilidade por conta das mistificações ou até do animismo que ocorrem em larga escala. Há outro problema. Ensinam a gente, pessoal, que o médio passará por várias fases. A primeira seria a da curiosidade, onde o fenômeno seria a principal atração, como acoplamento órico, psicografia. Depois viria uma fase onde o estudo seria o mais importante, até atingir uma outra fase, que o seria o da reforma íntima, com base nos princípios espiritualistas. Isso dói, né? Mas é melhor continuar o show. Mas vamos lá. Pois bem,
Por causa disto, grande parte da liderança espírita acha que já passaram da tal fase do fenômeno e, em decorrência disto, restringe veementemente a prática da mediunidade. E hoje nós encontramos muitos centros espíritas sem qualquer atividade mediúnica e outros que têm, e restringe-se a uma meia dúzia de pessoas consideradas eleitas. Pois é, pessoal. Outro grande problema que encontramos, ao meu ver, representa um maior obstáculo, o problema da tal humildade, que é muito mal compreendida nos meios espiritualistas. Temos vários exemplos disso, né, Kátia? Vários, Cris. Em um determinado centro espírita, vimos os tais eleitos dirigentes e religiosos pousarem de santo, de falsos humildes, mas quando os conhecemos pessoalmente, são medíocres à beça. Eles fazem um papel de general em suas ditas casas, usando sempre argumentos ridículos de poder para manterem seus seguidores. É isso aí. E claro que isso não é uma regra geral. Tem gente séria honrando seu compromisso com a espiritualidade, sim. Mas, de fato, vimos vários médios como este comportamento bem mediano e imaturo, falando muito bem de Deus, de bondade, mas vivendo como o diabo gosta. E tem também o aspecto dos espíritos verdadeiramente evoluídos não terem a necessidade de se identificarem. Já ouviu isto? Todo espírita que estuda sabe. Todavia, em nome da segurança doutrinária, perguntemos: isto é uma ordem? É uma lei imutável? É uma determinação divina? Pois é, mas o contrário também, pessoal, é verdadeiro. Vimos o contrário, vimos o nome de Jesus Cristo, Arcanjo Miguel, Astar Sharon e outros sendo usados como argumento de poder por dirigentes espiritualistas com mensagens tão egóicas que ridicularizariam até as lesmas, caso elas fossem pensantes. Eu fico pensando por que isto, né? Porque realmente os espíritos que estão preocupados em ver a humanidade crescer e evoluir, eles não estão preocupados com rótulos e títulos, né, Cris? Claro que não, né? E o plano astral superior não está aqui para fazer circo, né? Não, de forma alguma. A questão é, se for um espírito desses que foi ilustre na Terra, o médium ou a direção da casa vai ficar vaidoso, só porque o centro foi visitado por ele. Se é que uma celebridade deste porte viria até nós, né? A questão é, será que é ele mesmo? Creio que está na hora de repensarmos esta questão. Pois é, ouvintes. Todos nós sabemos. Ele fala, existem espiriteiros que andam dizendo que recebe espíritos de celebridades da Terra, doutores famosos, só de gente de alta estirpe cósmica. Só por causa desses exageros, generaliza-se tudo e ninguém pode ao menos afirmar pela evidência, pela pesquisa, pela coerência, se está registrando a presença de um desses seres na casa. Ainda mais receber uma mensagem de um deles. É ou não é um exagero? E isso temos de engolir. Pior, os que ainda estão sonolentos na roda evolutiva e literalmente roda nesta existência, porque caem nesta arapuca, dedicando anos a fio, fornecendo energia a um assediador de alto nível que trabalha em prol do governo oculto. Pois é, pessoal, é tanta incoerência que, sinceramente, esperamos neste programa ajudar os médios, as pessoas que buscam o caminho dentro das religiões, não cair nesse engodo, nesse auto-engano, porque tudo tem um preço. E dentro desse jogo vil, quem mexe com o ego das pessoas para trabalharem para eles, com certeza estarão com eles além da morte física. É fato. E tem outro detalhe que causa um problemão para a mediunidade. Hoje, no movimento espiritualista, tem espíritas considerados de primeira linha que se acham autoridade e recebem alienígenas, até seres cósmicos, mestres ascensionados, mestres diferenciados,
e afirmam ainda em palestras públicas que curam doenças de vários tipos, viu? Autoimune, doenças graves, claro, porque gripezinha ninguém cura, né? Tem que curar coisa difícil. Sem nunca provar a ciência em nenhuma dessas causas, nem nessas curas, e muito menos os seus laudos científicos. E esses são apoiados, inclusive, por personalidades da teologia. E sabe por quê, pessoal? Porque ilusão vem de revista, vem de brinco, vem de bijuteria, vem de entrada para congressos. E isso tudo para vocês, ouvintes, plainarem em um universo de gente alienada e se manter exatamente igual. Mas, meu Deus, será que vocês não conseguem ver o eco disso dentro de vocês? Será que não está na hora de despertar conscientemente? É tão difícil ver bom senso nessas coisas, ou nenhum senso. Sabe, vá lá dentro de você, faça esse questionamento, não é possível, né? Virou uma febre de ETs das profundezas do universo vir atender, né? Eles atendem, mandam raiozinho, sei lá eu como eles chegam, né? E eles vêm em centro espíritas, em reuniões, em divãs. Não que não seja possível, deve existir, é que ainda não me apresentaram as pessoas. Mas com que finalidade? Se são de outra galáxia e possuem tanta tecnologia, o que eles fariam dentro das religiões? Não é estranho? Digo isso porque religião é uma forma de controle de massas. E as pessoas estão Pessoal. desesperadas, né, Cris? É muito incoerente, né? Mas o mais interessante é quando perguntado a eles algo científico, tipo assim, qual o quadrante que fica o seu planeta? Eles nem sabem responder onde é seu planeta de origem e onde fica, muito menos a distância ou o quadrante. Fala sério, pessoal, não sabendo sequer a distância e o tempo que demora para chegar aqui. Fala sério, isso aqui é gostar de engodo, viu? É. Simplesmente, eles desconversam com outros papos furados. Não provam nada a ciência. Porque não pode, né? Ou porque não são os seres. Quem faz, mostra. Essa é a verdade. Temos aí João de Deus, que faz operações mediúnicas e que está aberto à ciência. Por que os outros não fazem o mesmo? Não estamos aqui para dizer que o fenômeno não existe, mas sim para dizer que tudo isso é muito nebuloso dentro dele. Por quê? A quem interessa esses engodos extrafisicamente? A quem interessa, Katia Gaia? A megas A quem? assediadores, né? Que querem manter a Matrix, com certeza. O que vemos, na realidade, é um mundo de gente em auto-enganos, enganando muitos e sendo enganados. Em nome de quem, afinal? Precisamos sim, em algum momento, sermos consolados para aliviar nossa dor, mas em seguida sermos esclarecidos para podermos lidar com ela e sairmos da zona de conforto e criarmos resiliência para saber lidar com as adversidades. E para isso, há que se ter coerência, pessoal, pois o real caminho de nossa evolução é obter autoconhecimento. Nós precisamos zelar pela coerência. Temos que ter cuidado, sim, analisar com critério, responsabilidade, bom senso e a seriedade de todas as manifestações mediúnicas, porque tem muito ego siderado batendo no peito que é médium, que recebe fulano, beltrano, mas é um engano deles. Por quê? Cris, muitas vezes as pessoas têm que saber que, como existem pessoas encarnadas negativas, existem também desencarnados Mas negativos. aí, Kátia, aí tá mexendo com o ego, entendeu? Claro, Eles vêem aquele monte de gente cercando, pedindo autógrafo, até por um guia. Eu já vi tanta palhaçada em centro espírita, né, sabe? E também ao contrário, vi centro espírita trabalhando e com muita seriedade. Então, eu fico me perguntando como que as pessoas não conseguem olhar para isso, sabe? Há que, verdade. ser, há que se ter bom senso, porque tem muito assediador, pessoal, se como amparador, utilizando inclusive da incoerência e do ego siderado desses ditos médios, e se nutrindo das nossas energias, e assim chipando um monte de gente em centros espíritas, em igrejas evangélicas,
para manter nossa sociedade humana obnubilada, inconscientizada, apenas seguidora, consumidora, doente, buscando o quê? Um falso salvacionismo. Se é que isso é muita falta de senso crítico, né? E tem muita gente pousando feito mendigos espirituais. Por isso aqui no Enigmas dizemos questione, não acredite em tudo, aliás, não acredite mesmo. Tem muito lobo em pele de cordeiro, mas admitimos que o contrário também é verdadeiro. Existe gente boa, afinada, que fazem seus trabalhos belíssimos, esclarecendo muitas pessoas com senso crítico, elevando, buscando vivenciar o que fala e vive com simplicidade. É isso aí, sabe? E olha, às vezes a pessoa não é nem tão culta assim, não, sabe? Na realidade, a pessoa realmente se dedica à espiritualidade, porque espiritualidade e mediunidade, pessoal, é algo missionário, não é algo mercenário, entende? Não é uma moeda de troca. E assim, chegamos à conclusão que falar em Deus, falar bonito, fazer doações com chapéus alheios, pousando de falsos bonzinhos, é bem diferente de fazer as coisas corretas. Olha, amigos, com critério para esse campo, para que não caia em nenhuma arapuca cósmica, não seja seguidor, seja mesmo questionador. E nesses anos de pesquisas, muitas vezes caímos na descrença, porque nós vimos líderes de centros de igrejas falando de amor, de fraternismo, mas agindo como verdadeiros abutres espirituais, prontos a tirar tudo de nós e mais um pouco. Afinal, para quem eles trabalham de fato? É verdade. Eu vou evidenciar aqui, Kátia Gaia, que Kardec nunca quis que seu trabalho se convertesse em uma religião, pois é a ciência da alma que muitos trabalham com lucidez e coerência. E essas pessoas iluminadas seguem iluminando sim, mas tem um bando de gente que engana sim e que mente sim, e faz da decodificação e dos livros sagrados uma barbárie de engodos e mentiras. E tudo isso por ego, pelo aplauso de um exército de gente inconscientizada e por ganhos secundários. E isso inclui poder e dinheiro. É fato que existe o fenômeno de acoplamento áurico, mas o médium, quando acoplado, ele recebe informação que passa pelo seu crivo pessoal, o que significa que ele fala o que quer falar e muitas vezes fala o que não ouviu e nem sentiu. Uma pesquisa do IIPC apontou que apenas 35% do que falam quando acoplados é real. O resto é da cabeça do médium. Então, fiquem ligados e médiuns vão estudar. É isso aí. Pessoal, agora vamos entender um pouco dessa glândula pineal, que é a união do corpo e da alma, que é uma antena parabólica que nos reconecta com outras dimensões. Frequentemente, a glândula pineal, ela surge como centro do nosso relacionamento com outras dimensões e tem sido assim nas mais variadas correntes religiosas e místicas há milhares de anos. O especialista no assunto, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, vem abordando esse assunto em muitas palestras, mostrando os avanços da ciência no sentido de desvendar esse mistério. O mistério realmente não é recente. Há mais de 2000 anos, a glândula pineal ou epífise é tida como sede da alma para os praticantes de yoga. A pineal é o Aina Chakra, ou o terceiro olho, que leva ao autoconhecimento. O filósofo e matemático francês René Descartes, em carta a Mersenne de 1640, afirma que a alma existiria no cérebro, que seria uma glândula onde a alma se fixaria mais intensamente. Atualmente, as pesquisas científicas parecem ter se voltado definitivamente para o estudo mais atento desta glândula. Estaria a humanidade próxima da comprovação científica da integração entre o corpo e a alma? Haveria um órgão responsável pela interação entre o homem e o mundo espiritual? Seria a mediunidade de fato um atributo biológico e não um conceito religioso, como postulou Allan Kardec?
Para responder a estas e outras perguntas, o psiquiatra e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, diretor clínico do Instituto Pineal-Mind e diretor-presidente da AMESP, Associação Médico Espírita de São Paulo, ele é um dos maiores pesquisadores na área de psicobiofísica da USP. Então, olha o nome dele aqui, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E ele vem ganhando destaque nos meios de comunicação com as suas pesquisas acerca do papel da glândula pineal em fenômenos ligados à mediunidade. Pois é, no trabalho dele à frente da MESP, do Instituto Pineal-Mind, diz que a MESP é uma associação de utilidade pública que reúne médicos dedicados ao estudo da relação entre medicina e espiritualidade. A Pineal-Mind é a ciência, é uma clínica, um instituto de saúde mental, onde fazem as pesquisas e atende psicoses, síndromes dos cérebros vasculares, ansiedade, depressões, psicoses infantis, usos de droga e álcool. Eles têm um setor de psicologia, psicologia aplicada ao câncer, estudam também os aspectos psicossomáticos ligados à cardiologia. Agora, particularmente nas pesquisas comportamentais, estudam o estado de transe e a mediunidade, mas não a pesquisa só da glândula pineal. Ela é o que ele pesquisa do cérebro, mas ele tem interesse em muito mais pesquisa nessa área espiritualista e entender a relação entre o corpo e o espírito também. Você sabe o que é psicobiofísica? É a ciência que integra a psicologia, a física e a biologia. Na biologia, estudamos o lobo frontal, responsável pela crítica da razão. Mas o cérebro funciona eletricamente. Aí entra a física, que serve do substrato para o pensamento crítico, que é o psicológico. O seu interesse no aprofundamento do estado da pineal diz que por volta de 1979 e 1980, quando estava estudando a obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, a pineal é claramente citada. E nesta mesma época, o Dr. Sérgio ele já pleiteava o curso de medicina. E no colégio, estudando filosofia, ficou impressionado com a obra de Descartes, que dizia que a alma se ligava ao corpo pela pineal. Quando entrou na faculdade, correu atrás dessas questões do espiritual, da alma e como isso se integra ao corpo. Então vamos falar um pouco e ver o que é a glândula pineal, onde ela está localizada e qual a função do organismo. Pessoal, a pineal está localizada no meio do cérebro, na altura dos olhos. Ela é um órgão cronobiológico, um relógio interno. Como ela faz isso? Captando radiações do Sol e da Lua. A pineal obedece aos chamados Zeibergers, os elementos externos que reagem às noções de tempo. Por exemplo, o Sol é um Zeiberger que influencia a pineal, regindo o ciclo de sono e de vigília. Quando essa glândula secreta o hormônio melatonina. Isso dá ao organismo a referência de horário. Existe também o Zeiberger interno, que são os genes, trazendo o perfil de ritmo regular de cada pessoa. Agora, o tempo é uma região do espaço. A dimensão espaço-tempo é a quarta dimensão. Então, a glândula pineal, que dá noção do tempo, está em contato com a quarta dimensão. Faz sentido perguntarmos, será que a partir da quarta dimensão já existe vida espiritual? Nós vivemos em 3 dimensões e nos relacionamos com a quarta através do tempo. A pineal é a única estrutura do corpo que transpõe esta dimensão, que é capaz de captar informações que estão além dessa dimensão nossa. A afirmação de Descartes, do ponto em que a alma se liga ao corpo. Tem uma lógica até na questão física, que é essa glândula que lida com outra dimensão. E isso, cientificamente, parece que é um fato. Outros animais possuem a epífise? Ela está relacionada à consciência? Todos os animais têm esta glândula.
Ela os orienta nos processos migratórios, por exemplo, pois ela sintoniza o campo magnético. E nos animais, a glândula pineal tem fotorreceptores, que são iguais aos presentes na retina dos olhos, porque a origem biológica da pineal é a mesma dos olhos. É um terceiro olho, literalmente. Essa glândula, ela seria resquício de algum órgão que está se atrofiando, ou estaria ligada a uma capacidade psíquica a ser desenvolvida. O pesquisador, né, na realidade, acredita que a pineal evoluiu de um órgão fotoreceptor para um órgão neuroendócrino. A pineal não explica integralmente os fenômenos mediúnicos, como simplesmente os olhos não explicam a visão. Podemos ter olhos perfeitos, mas não ter a área cerebral que interprete aquela imagem. É como um computador. Você pode ter todos os programas em ordem, mas se a tela não funciona, você também não vê nada. A pineal, no que diz respeito à mediunidade, capta o campo eletromagnético impregnado de informações como se fosse um telefone celular. Mas tudo isso tem que ser interpretado em áreas cerebrais, como, por exemplo, o córtex frontal. Um papagaio tem a pineal, mas não vai receber um espírito, porque ele não tem uma área do cérebro que lhe permita fazer um julgamento ou consiga decodificar essas informações. A mediunidade está ligada a uma questão de senso-percepção. Vocês entenderam, pessoal? Ou seja, qualquer mensagem que o médium recebe, ele tem que ter um senso de percepção para decodificar a mensagem. Então, ela não basta a existência da glândula pineal, mas sim todo o cone que vai até o córtex frontal, que é onde você faz a crítica daquilo que absorve. A mediunidade é uma função de senso, captar e percepção. Ela faz a crítica do que está acontecendo. Então, a mediunidade é uma função humana. A pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos? Isto é comprovado cientificamente? Sim, é comprovado. E quem provou isto foram os cientistas Vourati e Sem, que têm artigos publicados na revista científica Nature, de 1988. Pois é, ouvintes. A parapsicologia diz que esses campos eletromagnéticos podem afetar a mente humana. O Dr. Michel Persanger, da Laurentian University de Canadá, fez experiência com um capacete que emite ondas eletromagnéticas nos lóbulos temporais. As pessoas submetidas a essas experiências teriam tido visões e sentiram presenças espirituais. O Dr. Persinger atribui esses fenômenos à influência dessas ondas eletromagnéticas. E o que teria ele a dizer sobre isso? Vamos ver o que ele diria sobre isso. Ele diz o seguinte: o espiritual age pelo campo eletromagnético. Então, dizer que este campo interfere no cérebro não contraria a hipótese de uma influência espiritual, porque se há uma interferência espiritual, esta se dá justamente pelo campo eletromagnético. Quando se fala do espiritual em Deus, a interferência acontece na natureza pelas leis da própria natureza. E se o campo magnético interfere no cérebro, a espiritualidade interfere no cérebro, pelo campo magnético. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário, complementam-se. Pois é, ouvintes, a mediunidade, então, seria atributo biológico e não um conceito religioso. Existe uma controvérsia no meio científico a esse respeito. A mediunidade é um atributo biológico, acredita o pesquisador, e que acontece pelo funcionamento da pineal, que capta o campo eletromagnético, através do qual a espiritualidade interfere, não só no espiritismo, mas em qualquer expressão de religiosidade. Ativa-se a mediunidade, é uma ligação com o mundo espiritual. Um hindu, um católico, um judeu, um protestante que estiver fazendo uma prece está ativando a sua capacidade de sintonizar com o plano espiritual. Isso é o que se chama de mediunidade, que é intermediar.
Então, isso é uma bandeira religiosa, mas uma função natural. Não é uma bandeira religiosa, mas uma função natural existente em todas as religiões. Isso deve acontecer através do campo magnético, sem dúvida. Sem dúvida. Se a espiritualidade interfere, é pelo campo eletromagnético, que depois é convertido pela pineal em estímulos eletroneuroquímicos. Não existe controvérsia entre ciência e espiritualidade, porque a ciência não nega a vida após a morte, não nega a mediunidade, não nega a existência do espírito. Também não há uma prova final de tudo e que se tudo isso existe. Não existe oposição entre o espiritual e o científico. Você pode abordar o espiritual com metodologia científica, e o espiritismo sempre vai optar pela ciência. Essa é uma condição precípua do pensamento espírita. Os cientistas materialistas que disserem esta é a opinião pessoal dele estão sendo coerentes. Mas se disserem que a opção materialista é a opinião da ciência, estarão subvertendo aquilo que é a ciência. A American Medical Association do Ministério da Saúde dos Estados Unidos possui vários trabalhos publicados sobre mediunidade e a glândula pineal. O Hospital das Clínicas sempre teve tradição de pesquisas na área da espiritualidade e espiritismo. Isso não é muito divulgado pela imprensa, mas existe um grupo de psiquiatras que estão defendendo teses sobre isso. Então, vamos entender como são feitas as experiências em laboratório. Existem dois tipos. Um, que é a experiência de pesquisa das estruturas do cérebro, responsáveis pela reintegração do espírito-corpo. E a outra é a pesquisa clínica das pessoas em transe mediúnico. São testes de hormônio, eletroencefalogramas, tomografias, ressonância magnética, mapeamento cerebral, entre outros. A coleta de hormônios, por exemplo, pode ser feita enquanto o paciente está em estado de transe e os resultados apresentam alterações significativas. As alterações em exames de tomografia, por exemplo, são exclusivas ou condizentes com outras patologistas. Os cientistas estão se questionando se descarta a hipótese de uma crise compulsiva ou convulsiva, né? Ele diz: isso é bem claro. A suspeita de uma interferência espiritual surge quando a alteração nos exames não justifica a dimensão ou a proporção dos sintomas. Por exemplo, o indivíduo tem uma crise convulsiva fortíssima. É feito o eletroencefalograma e aparece uma lesão pequena. Não há, então, uma coerência entre o que está acontecendo e o que o exame está mostrando. A reação não é proporcional à causa. A mediunidade mexe com o sistema nervoso autônomo, tem uma descarga de adrenalina, aceleração do ritmo cardíaco e o aumento da pressão arterial. Então, os cientistas explicarão qual a diferença de uma doença mental da mediunidade. Na doença mental, o paciente não tem crítica da razão. No transe mediúnico, ele tem essa crítica. Quando o médium diz que incorporou tal entidade espiritual, mas que ele, médium, continua sendo determinada pessoa, ele usou a crítica, julgou racionalmente o que aconteceu. Agora, o indivíduo que diz ser Napoleão Bonaparte, aí ele perde a crítica da razão, essa é a diferença. O que quer dizer que o indivíduo que esteja em psicose não possa estar em transe também. A mediunidade se instala no indivíduo são e pode dar uma dimensão muito maior a uma doença. A mediunidade sempre vai dar um efeito superlativo. Se a pessoa alimenta bons sentimentos, ela cresce. Se ela tem uma doença, aquela doença pode ficar fora de controle. O cientista explica que a pineal não se calcifica. Ela forma cristais de apatita e isso independe da idade. Esses cristais têm a ver com o perfil da função da glândula. Uma criança pode ter esses cristais na pineal em grande quantidade, enquanto um adulto pode não ter nada. Percebemos pelas pesquisas que quando um adulto tem muito desses cristais na pineal,
ele tem mais facilidade de sequestrar o campo eletromagnético. Quando a pessoa tem muito desses cristais e sequestra esse campo magnético, este campo chega a um cristal e ele é repelido e rebatido pelos outros cristais. E este indivíduo, então, apresenta mais facilidade no fenômeno da incorporação. Ele incorpora o campo com as informações do universo mental de outrem. É possível visualizar esses cristais na tomografia. Observamos que quando o paciente tem muita facilidade de desdobramento, ele não apresenta esses cristais. Pois é, ouvinte, sabemos que a mediunidade da criança é diferente de um adulto. É uma mediunidade anímica, é de saída. Ela sai do corpo e entra em contato com o mundo espiritual. A pineal pode ser estimulada com a entoação de cânticos, como mantras, como pregam os místicos. A glândula está localizada em uma área cheia de líquido, diz os cientistas. Talvez o som desses mantras façam vibrar um líquido, provocando alguma reação na glândula. Os cristais também recebem influências de vibração. Deve vibrar um líquor da glândula, alterando o metabolismo. Isso seria lógica mesmo, né? Bem, os cientistas russos dizem que nosso DNA é um biocomputador. Pesquisas científicas estão explicando os fenômenos como a clarividência, a intuição, atos espontâneos de cura e autocura e outros. Quando os cientistas começaram a desvendar o mundo da genética, compreenderam a utilidade de apenas 10% do nosso DNA. O restante 90% foi considerado DNA lixo, ou seja, sem função alguma para o corpo humano. Porém, pessoal, esse fato foi motivo de questionamentos, pois alguns cientistas não acreditavam que o corpo físico traria algum elemento que não tivesse alguma utilidade. E foi assim que o biofísico russo e biólogo molecular, Piotr Gargash, e seus colegas iniciaram pesquisas com equipamentos de ponta, com a finalidade de investigar os 90% do DNA não compreendido. E os resultados apresentados são fantásticos, atingindo aspectos antes considerados esotéricos no nosso DNA. Vamos entender o que os pesquisadores estão concluindo. O DNA, ele tem capacidade telepática. A partir das últimas pesquisas, cientistas concluíram que o nosso DNA é receptor e transmissor de informações além tempo e espaço. Segundo estas pesquisas, o nosso DNA gera padrões que atuam no vácuo, produzindo os chamados buracos de minhoca magnetizados. São buracos de minhocas microscópicos, semelhantes aos buracos de minhocas percebidos no universo. Sabe-se que buracos de minhocas são como pontes ou túneis de conexões entre áreas totalmente diferentes no universo, através das quais a informação é transmitida fora do tempo e do espaço. Isto significa, ouvintes, que o DNA atrai informação e as passa para as células e para a consciência, uma função que os cientistas estão considerando como a internet do corpo físico, porém muito mais avançada que a internet que entra em nossos computadores. Essa descoberta leva a crer que o DNA possui algo que se pode chamar de telepatia interespacial e interdimensional. Em outras palavras, o DNA está aberto à comunicação e mostra-se suscetível a elas. Pesquisas relacionadas à recepção e transmissão de informações através do DNA estão explicando os fenômenos como a clarividência, a intuição, atos espontâneos de cura e autocura, pela reprogramação do DNA através da mente e das palavras. O grupo de Garyaev descobriu também que o DNA possui uma linguagem própria, contendo uma espécie de sintaxe gramatical, semelhante à gramática da linguagem humana.
levando-os a concluir que o DNA é influenciável por palavras emitidas pela mente e pela voz, confirmando a eficácia das técnicas de afirmação, de hipnose ou de auto-hipnose e de visualizações positivas. Olhe só que maravilha! Pois é, Katia Gaia, esta foi uma descoberta impressionante, pois diz que se nós adequarmos as frequências da nossa linguagem verbal e das imagens geradas pelo nosso pensamento, o DNA se reprogramará, aceitando uma nova ordem e uma nova regra a partir da ideia que está sendo transmitida. O DNA, nesse caso, pessoal, recebe a informação das palavras e das imagens do pensamento e as transmite para todas as células e moléculas do corpo, que passam a ser comandadas segundo o novo padrão emitido pelo DNA. Os cientistas russos estão sendo capazes de reprogramar o DNA em organismos vivos, usando as frequências de ressonância de DNA corretas e estão obtendo resultados bem positivos, especialmente na regeneração do DNA danificado. Utilizam para isto a luz laser codificada como a linguagem humana para transmitir informações saudáveis ao DNA. E essa técnica já está sendo aplicada em alguns hospitais universitários europeus e com sucesso em vários tipos de câncer de pele. O câncer é curado sem as cicatrizes remanescentes. Olha que legal, né, pessoal? O poder que nós temos em nossas mãos e a ciência está descortinando. Mas o interessante é que o DNA responde às interferências da luz de laser. Continuando nessa linha de pesquisa, o nosso pesquisador russo, Dr. Vladimir Poponin, colocou o DNA em um tubo e enviou feixes de luz a laser através dele. Quando o DNA foi removido do tubo, a luz a laser continuou a expirar do DNA, formando como que pequenos chakras e um novo campo magnético ao redor do mesmo, maior e mais iluminado que interior. Que interessante, hein, Kátia? Muito. E o DNA, ele mostrou-se agir como um cristal quando faz a refração da luz, concluindo que o DNA irradia a luz que recebe. Essa descoberta levou os cientistas a uma maior compreensão sobre os campos eletromagnéticos ao redor das pessoas, assim como também compreenderam que as irradiações emitidas por curadores e sensitivos acontecem segundo este mesmo padrão: receber e irradiar, aumentando e preenchendo com luz o campo eletromagnético ao redor. Então, se isso é fato, o lance é assumirmos o comando do nosso ser, pois a cura está em nossas mãos. É isso aí, por isso que eu costumo dizer no Enigmas que nós temos o poder de nos autocurar através da nossa mente, da nossa boa ação, dos nossos bons pensamentos, da nossa coerência. E a ciência já está comprovando isso. Então você, eu, nós temos esse poder. As pesquisas estão ainda em fases iniciais, pessoal. E os cientistas acreditam que ainda vão descobrir muitas outras coisas mais interessantes ainda. Por enquanto, as conclusões nos estimulam a continuarmos com as técnicas de afirmações positivas, cuidando dos nossos pensamentos e das imagens por elas geradas, a fim de que as transmissões sejam correspondentes à saúde, ao bem-estar e harmonia, enviadas não apenas ao nosso DNA, como também para todo o corpo. Tenho certeza que o nosso DNA agradece por suas informações positivas e transmitidas a ele. Então, pessoal, que tal melhorar a sua transmissão verbal e mental? Comunique-se positivamente com o seu corpo e reprograme seu DNA. O fato é que a mediunidade é um atributo evolutivo, mas devemos usar cosmoética, com coerência, com responsabilidade e sem o egocentrismo. E é isto que no Rasgando Verbo chamamos a atenção de vocês, ouvintes, para que todos possam ter lucidez, para ter uma companhia extrafísica de amparadores de fato,
esses que desejam nos esclarecer e não nos manter nesta matrix pela fascinação das massas. E também para que o nosso ouvinte não coloque o seu poder na mão dos outros, mas que tenha a capacidade de usar seus dotes para promover sua própria autocura, por meio do autoconhecimento, e assim ter mais luz interna para resolver melhor os problemas do dia a dia que enfrentam. E assim obter mais resiliência para saber fazer melhores escolhas, pessoal. Portanto, questione sempre. Questione quem está por trás deste médium, do amparador. Se é um amparador, se é um assediador, use seu senso crítico. É simples saber. É só entender que esses seres evolutivos, eles não fazem show, nem circo, e nem espíritos de planos superiores, eles vêm para cá para ficar batendo papinho furado, né? Verdade, Katia Gaia. Até porque tem muito trabalho a fazer nessa orbe de granito chamado Terra. Eles têm muito o que fazer para ajudar a trazer a luz da consciência para todos nós aqui na Terra e ajudar a restabelecer esse plano de luz aqui e agora. Então, pessoal, estejamos atentos, porque este mundo, este planeta, não é dos espertos, é dos despertos. Vamos encerrar o programa, mas eu deixo aqui os contatos para que vocês conheçam o nosso site, que é o www.programaenigmas.com.br. Lá você tem acesso a todo o nosso trabalho. Também você pode acessar no YouTube todos os programas anteriores através do Crom TV, que é o nosso canal. E você pode participar também dos nossos programas todas as terças-feiras pela TV Facebook, www.tvfacebook.com.br, a partir das 11h30 até o meio-dia. E obrigada, Cris. Gratidão, Katia Gaia. Até o próximo, pessoal, Rasgando o Verbo. Até. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.